Já vou dar uma olhada. Nossa senhora, quanta coisa. Tem quanto capítulo? Bem, pessoal, e agora conversar com a Candice Campos, porque a gente tem lançamento aqui em Marau. É o livro Caminhos da História que está chegando e eu quero saber de ti como é que funcionou essa produção toda. Sei que temos uma série de personalidades que aparecem nesse livro, né, Candy? Bem-vinda ao Página Rosa. Explica um pouquinho o que dá para se falar também, né, para não estragar a surpresa do pessoal que vai ler e acompanhar depois dessa obra. Obrigada, João. Um prazer te receber aqui. Então é isso aí, nós temos mais de 70 personalidades apresentadas na obra, né? Qual foi nossa ideia? Em muitos municípios que a gente vai, até nas placas de esquina, onde tem o nome da rua, a gente vê uma breve descrição de quem foi aquela pessoa, né? E aqui em Marau nós não temos isso. E pensando muito além das ruas, nós temos praça com nome, ginásio com nome, centro cultural que acaba de receber o nome, o museu, que acaba também de ser batizado. Então são tantos pontos de interesse em Marau, homenageando pessoas, e nós pensamos que é interessante deixar registrado quem foram essas pessoas. Então a obra traz a biografia de mais de 70 personalidades que dão nome a espaços públicos e outros pontos de interesse. Quem que são algumas dessas figuras que aparecem? A gente tem nomes importantes de quais ruas aqui da cidade? Isso, a parte das ruas até não é o grande destaque do livro, né? Porque nós focamos mais nos espaços. Então nós temos, por exemplo, Praça Eupídio Fialho, Ginásio Jatir Francisco Foreste, Centro Cultural José João Santin, Museu Diana Sartori Mesomo, Parque Municipal Lauro Riccieri Bortolom, e assim vai. Por exemplo, tem os ESFs, né? Tem a ESF José Henrique Bergonce, Pedro Piran, Lídia Fuga e assim por diante, né? A gente pesquisou tudo que tem nome de pessoas que façam parte da história de Marau e estão todas aí no livro. Não chega até o Reinaldo Mate, por exemplo, então, que é o... Eu penso que é um nome marcante, por exemplo, que é a Rua da Brigada Militar aqui de Marau, né? Então não deixa de ser uma figura que foi muito importante também na história do município. Exato. Né? Como são os 70 anos, nós quisemos pegar 70 personalidades. Então, obviamente, se pegássemos as ruas, não teria como. Então, qual foi o nosso critério? Pegamos todos os espaços aleatórios, como esses que eu te falei. Em seguida, pegamos todos os bairros, que são nomes de pessoas de Marau, né? Então, Alberto Borella, Ângela Borella... Constante Fuga, exatamente. A partir daí, as escolas. Então, são várias. Tem Higino Coelho Portela, Norino Pereira Borges, Darwin Marozin, Pedro Rigo, são várias. Não tinha chegado nos 70, pensamos, vamos colocar todas as ruas do centro. Então pegamos todas as ruas do centro, deu para chegar aí. Mas ainda não estava nos 70. Então pensamos, vamos pegar principais ruas de cada bairro. Então pegamos assim, 2 ruas mais ou menos de cada bairro para poder contemplar todos, né? Então nós temos mais ou menos ali umas 15 ruas de bairro. Tanto que a gente coloca na obra. Obviamente vai ter que continuar, porque agora nós temos que abranger todas as ruas de bairro, né? Tem que trazer todos, né? E são muitas figuras que aparecem, né? Se a gente vai pegar alguns pontos diferentes da cidade de Marau, a gente tem uma série de personalidades que aparecem também. Eu quero destacar, né? Porque é a tua primeira vez como autora oficialmente de livro, né? É a primeira vez que tu faz toda essa produção literária, faz toda essa escrita e entrega uma obra, né, para a comunidade. Então quero entender de ti também como é que foi todo esse processo, todo esse pensar literário, como é que funcionou tudo isso, essa construção. Ele é um livro um pouco mais biográfico, né, um pouco mais factual também, ele não é tão ficcional, mas ele traz uma série de pensamentos que a gente tem que ter na produção literária, né?
Exatamente, Josh. Tem termos que a gente demora a se apropriar deles, né? Por exemplo, o Cultura tem 17 anos e eu, esse ano, comecei a dizer a produtora cultural, né? Porque eu comecei a graduação de produção cultural, então tu já começa a ter uma coragem de se nomear de alguma forma. Autora, com certeza, não é um título que eu vou pegar para mim, né? Eu, talvez ali, nem escritora, eu digo assim, ó, que eu fiz a redação desse texto, porque ele é mais jornalístico mesmo, né? Ele traz dados, basicamente. Claro que traz um monte de historiazinha, assim, mas também vai mais para o jornalismo do que para qualquer outra área, né, da literatura. Fiz a redação, conversei com muita gente legal, mas assim, é mais baseado mesmo em dados. Onde essa pessoa nasceu, que dia ela nasceu, que dia ela faleceu, com quem ela se casou, quem foram seus filhos, de quem ele era filho, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí, aquelas historinhas que dão a graça do livro, né? Como é que funciona, assim? O que a gente tem de cada uma dessas pessoas? Claro, tem essas informações básicas, mas o que vem junto nessa história? São fatos interessantes sobre a pessoa? O que aparece nesse sentido de cada uma dessas personalidades? A gente se atentou mais em não deixar faltar essas informações que te passei e também qual foi a contribuição dessa pessoa para a história de Marau, né? Então, como ela se insere nesse desenvolvimento que Marau atingiu hoje ao longo desses anos. Tem pessoas muito lá do início do século, como tem pessoas da contemporaneidade, como por exemplo Jackson Bonafé, que dá nome para o Centro Especializado de Atendimento de Saúde, algo assim, né? Uhum. Então, a gente conta como essa pessoa contribuiu com Marau, que sentimento ela tinha em relação ao município, e esses fatos que eu te digo são detalhes, assim, por exemplo, uns que a própria família nos contou e outras que a gente pode buscar em obras já publicadas. Por exemplo, tem 2 fatos que eu adoro do livro e que a gente roubou da obra aquela que as meninas organizaram, a Prof. Roberta, a Mike, a Regiane e a Tati, né, que elas fizeram de 70 anos. Então, dali eu tirei 2 frases que eu amei, assim, que são depoimentos sobre o Idalino Poça, do filho dele, e sobre o Valmir Foreste, também do filho dele. Então, essas eu tirei dali. E aí, por exemplo, a Clóvia Mistura, uma que me contou diversas histórias dos parentes dela, que tem vários ali. Tem, por exemplo, o Cachoeirão, né, que a gente conhece por Cachoeirão, é Parque de Preservação Ambiental Virgínio Marozin, que é o avô da Clóvia. Então, dele, ela me contou várias histórias. O Darwin Marozin, tio dela. Então, a Iede, que é filha, Iede Marozin Lotz, que é filha do Darwin, também me contou alguns fatos dele. Oswaldo Mistura, um senhor de São Miguel, muito gente boa, ficou meu amigo, me contou muitas histórias e ao mesmo tempo já veio outras pessoas lá do entorno também. Fiquei sabendo histórias que não cabiam nesse livro, mas alguma hora vão caber em alguma outra obra, né? Como é que foi também esse processo de seleção, né? De todos essas histórias, todas essas pesquisas que foram realizadas para então resumir para 100 páginas e poder publicar ele nessa faixa. A gente tentou, assim, dar um espaço semelhante a todos. Obviamente não foi possível, porque, por exemplo, Afonso Volpato é uma personalidade que tem muito pouco parente aqui em Marau hoje. Então, para te ter uma ideia, né? Tu começa a dizer, é parente daquele, mas enfim, o Afonso Volpato, ele é avô do Ari Volpato, que é o pai do Auriberto, Robledo, Ivan, que são, né, as pessoas que hoje estão aí na comunidade ainda. Só que o Ari foi filho único do Francesco, que era filho do Afonso, e ali se perde essa história. Então, por exemplo, o Afonso é uma pessoa que nem na escola e nem com os parentes a gente conseguiu a foto dele, é um dos únicos que não tem a foto. E ao mesmo tempo, quando tu conversa, por exemplo, com a Clóvia, ela te conta tanta história que tu pensa, não vou ter como colocar tudo, sabe? Vou ter que guardar para um outro momento alguma coisa, mas pelo menos as mais interessantes a gente coloca ali. Acho que é interessante porque a gente não chegou a entrar nessa questão da pesquisa, né? Mas teve um processo muito intenso de pesquisa, assim, como é que funcionou, que fontes que foram usadas para produzir esse livro, onde que se buscou essas histórias, foi só com os familiares, foi nos livros, quais livros, o que foi utilizado para construir todo esse texto? Para eu não falhar em citar os livros, a gente tem que olhar ali as referências, né? Mas tem
Livros que eu gosto muito aqui, ó. História bem citadinho mesmo, tá, pessoal? História de Marau, do Francisco Bernardi. Os relatos que a Clélia Bortolini fez ao longo de uma vida nos jornais. Então, não é tanto em livros, mas mais, assim, realmente publicações jornalísticas. Eu trabalhei no Correio Marauense, né, no passado, e muitas pessoas dessas que dão nome aqui, elas faleceram durante aquela época. Então nós tínhamos naquela época um cuidado muito grande no falecimento de alguém em contar a história dessa pessoa, quem ela era e tal. Então esses registros eles foram muito úteis porque eles já tinham sido feitos e não como hoje, quando tu vai entrevistar alguém, a pessoa vai ter uma versão do que ela sabe. E lá, pegando o jornal de 97, quando faleceu Antônio Carlos Outramari, por exemplo, tá lá exatamente quem ele era, né? Relatado por uma comunidade que estava vivendo com ele, né? Então, esses registros, assim, jornalísticos, para mim, foram os mais importantes e, obviamente, as famílias, né? As famílias, tem gente mais tímida, assim, mais comedida, mas a maioria, eles te contam várias coisas, até um projeto que a gente quer colocar uma hora em prática é esse reunir as pessoas e ouvir elas conversando, sabe? O Museu da Pessoa eu acho sensacional, né, que tu coloca uma pessoa para relatar, mas eu penso que um encontro onde as pessoas conversassem entre si, sabe, sobre uma época determinada, eu acho que pode ser muito interessante. Falando sobre essas famílias, né, contando a história de cada um, porque a gente tem essa tradição nas cidades pequenas também de ter essa conservação muito grande da história, do que a família trouxe, de como é que funcionou o estabelecimento aqui, né? E eu tava conversando com esse pessoal de São Miguel. Eles dizem assim, o que a minha filha vai contar para a filha dela, para os filhos dela? Porque eu conto, e daí eles contam, né? Coisas assim, que é muita coisa relacionada a dificuldades, né? A ter que ir para a escola, enfrentando um pasto molhado, todos esses relatos assim. E ele diz, a minha filha, eu deixo ela na frente da escola de carro, então o que ela vai ter para contar? É óbvio que as histórias vão mudar, nossos pais, nossos avós não puderam nos contar o mundo que eles viram, nós vamos ter isso para contar para os nossos, né? Vamos dizer, quando eu estive lá, aquele lugar é de tal forma, nossos pais não tinham isso para nos contar, nossos avós, mas eles tinham outros relatos. Então, como que a gente vai perder esses, né? E é a preservação da memória, mas é uma judiaria deixar perder. Com certeza. Como é que o pessoal pode acessar esse livro? Ele vai estar disponível em quais lugares? Eu não sei qual que é a proposta também, se é distribuição, se é venda, como é que ficou acertado? Porque sei que às vezes os projetos culturais, eles implicam alguma distribuição em algum sentido. Vai estar na biblioteca? Como é que vai funcionar essa parte? O livro não vai ser vendido, né? Foram impressas 40 unidades e elas vão ser realmente distribuídas. Então, na biblioteca, nas escolas, para os familiares, né? Que é muito importante para eles terem ali a avó, o avô e tal, né, guardado. E, claro, é fundamental dizer assim, que tudo que a gente faz como produtor cultural sempre depende de um incentivo, depende de um financiamento, depende de parcerias que tu faz. E esse livro, ele é fruto de uma parceria entre a Câmara de Vereadores, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, ou seja, o Poder Público Municipal, né? Então é graças a essa parceria aí que ele aconteceu, então ele não vai ser vendido, ele vai ser realmente distribuído. E na biblioteca, para quem quiser acessar, vai estar sempre lá. De uma forma mais fácil de acessar também. Por exemplo, a gente estuda a história de Marau há muitos anos, então, obviamente, eu sei de cor o Eupídio Fialho, quem foi, a Gilda Fialho, óbvio, as versões de quem eles foram que a gente consegue, né, resgatar por aí. Quem eles foram, né, se perdeu, obviamente. Ele foi alguém para a filha dele, que ainda lembra de como ele foi alguém para a comunidade, um prefeito, que a comunidade lembra dele de uma forma, mas são registros que a gente faz com base nas versões que chegam até nós, né? Mas enfim, essa versão a gente sabe de cor. Eu pedi Fialho, Lauro Riceiro Bortolono, no Pereira Borges, mas, por exemplo, o bairro Dona Angelina, eu não fazia ideia de quem era a Dona Angelina. E quando tu vai conhecer, tu se apaixona pelas pessoas. A Dona Angelina Rodrigueri Leia, ela foi uma pessoa assim, que ela dedicou a vida dela à assistência social, sabe? A fazer ações que melhorassem, muito baseado na antiga Vila Brasília, que hoje é o bairro Fátima.
baseada em ver aquele lugar e pensando que ele poderia ser melhor, que aquelas pessoas poderiam ter mais acesso à saúde. Ela fazia... Agora eu vou contar uma parte, né? Mas eu me encantei, assim, ó, porque diz que ela fazia, assim, ó, uma conexão. Ela ia na delegacia ver quem que estava precisando, quem tinha feito alguma denúncia e estava sofrendo uma agressão. Então ela pegava essa pessoa, ela conectava com o promotor, ela fazia esse trabalho que às vezes é invisível, né? Mas felizmente não foi. Hoje é o nome do bairro. Que a gente não tinha registro até o momento, porque o que se tinha muito de registro da dona Angelina é justamente esse trabalho social, né? A gente, no bairro, como ela dá nome ao bairro, a gente acabou buscando um pouco da história dela, mas justamente mais da parte, porque ela fundou a Abesfa, então tá mais toda essa história que a gente tinha muito registro estava mais ligada a esse processo de fundação, né? Mas não a como ela era e como ela foi uma pessoa muito importante. Imagina, ela levou a Nossa Senhora de Fátima para o bairro, né? Isso. Deu o nome para a comunidade depois. Então são pontos interessantes da história. Tem muito, e tem gente que tu se apaixona mesmo, pessoas que, por exemplo, a Gilda Fialho, eu sempre fui apaixonada por ela, né? Tu conhece a história da Gilda Fialho? Que ela foi uma das grandes promotoras do teatro municipal, né? Ela era uma impulsionadora da cultura em geral, assim, sabe? Eu penso, meu Deus, que sonho ser Gilda Fialho, sabe? E ela morreu tão jovem, né? E fez tanta coisa, então ela é uma pessoa muito inspiradora. O Higino Coelho Portela, nunca tinha ouvido falar em quem era, até porque ele tem pouco parente em Marau, né? Também me encantei, assim, com uma visão que ele tinha também de igualdade, de social, sabe? E muita gente dali no Poça, eu sempre tive com uma pessoa que foi muito empreendedora, visionária, que conquistou muitas coisas, participou da fundação da Metasa e várias óleos vegetais, sabe? Muitas dessas coisas que tinha em Marau, assim, numa época em que tinha tão pouca indústria e ele estava à frente de tantas. Eu pensava, nossa, né, que cara visionário. Aí tu pega, até esse é um trecho que eu peguei com a autorização da Roberta, do livro delas, que ele diz assim, ó, que a pessoa que acumula riqueza e não coloca isso a serviço na comunidade não merece ser detentor desses bens. Tu pensa, o cara lá em 1950, 60, acumulando riqueza e tendo essa visão, sendo um empreendedor, ele podia ter uma visão completamente oposta, né? Então são muitos detalhes, tu vai conhecendo as pessoas assim, se encantando, né? Imaginando a história acontecendo. São formas, né, de pensar também o passado para a gente poder pensar o nosso futuro, as nossas personalidades enquanto habitantes aqui do município também. E como vamos ser lembrados, né, Josh? Querendo ou não, uma hora vão lembrar de nós. E o que vão lembrar de nós, né? Candice, te agradeço por falar um pouquinho do Caminhos da História, que lançou, né? Acho que esse vídeo vai sair só depois do dia 10, né? Então lançou na quarta-feira, agora fica disponível ao público também a obra. Eu tenho que falar mais uma coisa. À vontade, pode falar. Só porque eu esqueci, é uma forma mais fácil de acessar o conteúdo do livro. Acessando Lista Marau, a parte de conteúdo, tá? Só clica, Lista Marau, conteúdo. Tem todo o conteúdo do livro lá. Então, tu precisa até copiar, ao invés de digitar do livro, tu vai lá, copia, cola, tá lá a biografia de todos. Tá disponível online também para o pessoal poder acessar. Isso aí, gente. Caminhos da História, esse projeto que vai além, então, só do livro. Então, online tá disponível, mas traz justamente essa biografia dessas pessoas que foram importantes aqui para essa comunidade. Feito! Obrigada! Ai, coisa boa.